que eu fui fazer com esse removedor, velho? Tá foda. E aí, gurizada, eu sou o Romo do Rolê Infinito e a gente agora tá indo pra parte final do nosso pobre kit, nosso lasanha kit. Quem não acompanhou como a gente chegou até essa lasanhinha aqui, tem o nosso videozinho aqui, vai estar aqui no card, vai aparecer aqui na tela, enfim, vou deixar no link. E, enfim, vamos pra cima, vamos pra parte final desse feito. Basicamente agora a gente vai dar uma emassadinha inicial nela para fazer uma última, vamos dizer assim, uma última capinha dessa lasanha. E aí depois a gente vai para fibra de vidro. Então basicamente a gente chegou aí nessa etapa, certo? Aqui, como eu mostrei até no vídeo passado, eu abri bastante coisa que tinha bastante massa. Vamos ver se a gente consegue voltar alguma coisa, enfim, ou de novo dar uma reemassada porque tava tudo meio quebrado, né? Vamos tentar dar um talento nisso. A gente não manja, mas vamos tentar dar um talento nisso. Então a gente chegou aqui nessa parte que eu fiz uma capinha, né, de massa aqui. Eu tinha colocado uma telinha também de fibra antes, para dar só uma estruturinha para essa capa aqui. Mas agora a gente vai passar de novo uma massa como um todo e depois lixar, certo? Vai fazer isso aqui em tudo. E depois de feito toda essa questão, então a gente vem, né, para manta de fibra, colocar aqui, fazer os recortes, né? E aí passar a resina e fazer esse nosso pobre kit aí ser finalizado aí com, então, fibra de vidro. Já catalisei uma massinha. Então vamos fazendo uma camadazinha aqui. Tem que preencher uns lugares, enfim. Deixar mais alinhadinha onde precisa. Então, vamos lá. O processo sim é esse aqui. Essa massa estava um tempo guardada, não estava aberta, mas tá meio complicadinho de trabalhar com ela. Vou ter que passar bem rápido aqui. Ela já tá bem dura, sei lá. Então eu joguei agora a massinha aqui de volta, aqui em alguns pontos que tava mais aberto, né? Que tava bem aberto também. Aqui atrás, vamos ver. Também joguei aqui. Então basicamente eu não vou mais perder muito tempo com essa parte de massa, porque como é um carro de pista, não precisa estar perfeito, não precisa estar bem alinhado, não precisa estar não abaloado. Então, enfim, o todo estando legal, tá show de bola. Agora realmente é dar essa última lixada e aí ir para fibra de novo, né, para resina, para daí a gente fazer todo o fechamento desse body kit para ser ali uma capinha de fibra de vidro. Então também o que eu vou passar para vocês até o final desse vídeo, basicamente os custos que eu tive, tanto para fazer esse pobre kit só com massa e também depois fazendo a parte por cima de fibra de vidro. E bora agora para essa parte, né, de lixar o que tem para lixar, finalizar essa parte de massa e ir para fibra de vidro. Bora. Então, gurizada, massinha seca de novo. Vamos então para lixinha, lixar tudo que a gente precisa agora. Não vou mais detalhar muito aqui e tal. Só vou fazer uma lixinha aqui, né, mais por cima e tal, deixar mais lisinho, para daí a gente vir então com a malha, com tecido de fibra e passar por cima aqui, passar epóxi e ir realmente para os finalmente do nosso pobre kit. Então bora lá. Outra parada que a gente já vai fazendo junto é a massa na lata, tá? Então já passei aqui também, né? Então para quando a gente tiver terminado a parte de fibra aqui no nosso pobre kit, então passar um primer em tudo e pintar. O lado de lá tá bacana, quase não tem nada, então é só mais essa parte aqui mesmo que vamos passar uma massinha para tentar, né, corrigir o máximo de coisa que tem. E aí fechou, passar o primer e pintar tudo e deixar ela toda pintada aí, e aí vocês vão ver o resultado final. Gurizada, vamos para os finalmente então desse nosso pobre kit. Parte de massa aí, lixar e tal, basicamente, cara, não tem mais como ficar fazendo muita coisa, porque, tipo assim, é a questão de tempo e tal, não dá para aperfeiçoar muito. Então vamos pra fibra, cara, vamos pra fibra pra gente realmente ir para os finalmente, pra ir meter o primer em cima e pintar esse carro. O bacana é que eu comprei, é um tecido de fibra de vidro, então basicamente, como ele é um tecido, ele talvez ele não vai pegar muitas imperfeições, né? Ele vai dar uma esticadinha ali e tal, a gente vai passando a resina em cima, então talvez ele não pegue tanto as imperfeições. Então pode ser que fique até um pouquinho melhor a hora que realmente vir para essa parte de fibra de vidro. Então, cara, vamos para essa parte agora. Só vou dar mais um talentinho assim com relação a fazer uma limpeza agora para onde a gente vai trabalhar aqui com fibra de vidro.
Mas eu vou mostrar pra vocês esse tecido e como é que a gente vai fazendo aí agora esse próximo passo pra realmente acabar esse nosso pobre kit. Aí, gurizada, essa aqui é a nossa fibra de vidro. Ela é uma malhazinha, assim, bem bacana, cara. Parece até, né, fibra de carbono. Enfim, então eu vou tentar fazer um corte nela aqui, basicamente igual já os fenders ali de cada lado e tal. E aí vou passar por cima. Eu quero deixar também uma sobrinha para depois fazer umas fixações, né? Então, enfim, vamos lá. Bora para essa parte agora. Tá ali em cima da nossa massa, então. Botei umas fitinhas aqui para deixar mais ou menos a posição. E vamos começar agora a passar a resina. A hora que eu ver que a resina estiver pegando e a malha já estiver ali, né, colada, aí a gente só tira as fitinhas rapidinho aqui e tá tudo certo. Vamos que vamos. Passamos então a resina, pessoal. Pô, ficou bem bacana. Eu nem tô precisando usar isso aqui pra tirar bolha, assim. Só com o pincel já tá indo, bacana. Aqui nesses cantos eu não vou passar agora, eu vou deixar secar aqui em cima, pra depois eu conseguir esticar aqui e daí passar. Em alguns lugares já tá dando certo, só que daí chega aqui e ele começa a fazer essas rugas aqui, né? Aqui também deu bom. Então eu vou deixar secar primeiro, aí depois eu baixo bem assim, estico, e aí passo aqui. Mas aqui depois seco, daí pronto, aí não vai ter mais erro, né? Não vai ficar puxando pra lá, pra cá, então depois de seco, aí eu faço essa parte aqui. Mas vamos fazendo alguns detalhezinhos que a gente consegue fazendo também, e vamos deixando secando. Mas é isso aí, tá dando muito bom isso aqui, cara, muito bom esse tecido. Então, guriada, voltando agora lá pro nosso pobre kit, a gente tinha feito essa parte aqui de fibra de vidro, e agora vamos fazer, porque ali ficou uns retalhos e tal, onde a gente passa ali a resina da fibra de vidro. Então agora a gente vai começar a dar aquela alinhadinha, vir com o estiletezinho assim, fazer o recorte para ficar o mais certinho possível. De repente também fazer algumas questões aí de dar de novo, passar uma fibrazinha, passar uma resina em alguns pontos, vai precisar. Mas então vamos para essa parte agora, que aí depois, aí provavelmente a gente dá mais um talentinho de massa em alguns pontos, e aí sim vamos para pintura, gurizada. Então vamos que vamos, bora, que vai ficar muito massa. Então essa malha, né, vai sobrando umas rebarbas, então agora a gente vai pegar e vai fazer todo o recorte dessas questões aqui, para deixar o mais padrãozinho possível, né, para ficar um negocinho, né, sem ter essas rebarbas. Eu vou fazer uma capinha assim, ó, para depois, que nem eu falei, furar e colocar presilhas, porque isso aqui depois tudo vira uma peça só. Então, de repente, se der qualquer problema, porque basicamente isso aqui tá colado agora, né? Tem alguns reforços por baixo, mas enfim. Vamos colocar também essas presilhinhas, que também vai dar um detalhezinho bem legal aí no nosso pobre kit. Então, gurizada, dei um talentinho aqui nas rebarbas que tinha da fibra. Tem alguma coisa ainda, mas eu vou ter que passar umas fibras por alguns lugares. Mas eu fiz aqui, agora já tá basicamente alinhadinho, não tá mais aquelas rebarbas, né? Aquelas fia parada. Aqui atrás também, que dá pra ver um pouquinho mais a diferença. Mas eu vou ter que passar uma massinha em alguns pontos aqui, em todo o nosso pobre kit. Então, mas beleza, isso aqui já deu um trabalhinho, até aqui também no para-choque a gente fez. Tirou a maioria das rebarbas, tem coisas aqui que eu não tirei, porque eu vou ter que passar mais uma resina em alguns pontos, porque teve alguns pontos que não ficou tão resinado, então para mim não cavar, eu vou passar só mais resina por cima de novo aqui. E alguns pontos eu também vou passar fibra de novo, né? Que a minha ideia de repente é tentar fechar tudo por dentro também. Bacaninha, alguns pontos aqui também eu vou ter que dobrar, fazer algum tipo de situação, porque depois que ele já tá meio duro, ele é difícil, ele fica voltando, né? Então ou vou ter que cortar certinho aqui, enfim, para daí fazer esse contorno e deixar colado certinho aqui também. Mas tá bem massa. Ainda, infelizmente, né, porque essa lata aqui e tal, tá tudo uma cor diferente da outra, então ainda fica uma questão assim bem feia, talvez bem difícil de visualizar o resultado final. Mas vamos que vamos, assim que a gente fazer uma massinha aqui por cima de novo, bem fininha assim, só para ir assim trabalhando o melhor possível aqui, pegando alguns defeitinhos, enfim. E aí sim, lixar, aí cara, vamos pro primer, aí esse carro inteiro, vocês vão ver ele inteiro, pelo menos na cor do primer. Eu não sei se eu realmente termino ele na cor do primer, ou então pintado certinho, eu vou pintar ela toda de preto. Mas aí já dá pra ter uma ideia e vamos que vamos. Gurizada, vamos então pra parte final, que é a pintura. Mas antes de ir pro primer e depois pra tinta PU,
a gente vai primeiro fazer aquela lixinha, passar uma lixa 400 aí e fosquear tudo que tiver. Claro que já tem coisa que tá no primer, como vocês podem ver, mas enfim, vamos lixar tudo, fosquear tudo pra tinta pegar um pouco melhor. A gente não tem aqui padrão de qualidade, né, vocês viram desde o começo que a gente não tem nenhum padrão de qualidade muito exigente, mas não dá nada, mano, é só pra a tinta pegar um pouco melhor, porque também depois a gente vai plotar por cima. Mas para ficar um negocinho um pouquinho melhorado, vamos lixar tudo e deixar bem fosqueadinho em tudo para a tinta pegar um pouco melhor. Não tem por que não fazer isso. Então, bora lá. Mas primeiro lixar, a gente vai primeiro passar um removedor de tinta. Então, eu até tinha me esquecido que eu tinha comprado esse removedor de tinta. Quando eu fui pegar a caixinha ali das tintas, achei o removedor. Falei, olha só, o que é isso daqui? Um removedor de tinta. Então, a gente vai primeiro remover bastante tinta aqui antes de lixar qualquer coisa, gurizada. Eu tava me esquecendo dessa situação, confesso pra vocês. Mas já que tá ali, já que eu comprei, então, né? Vamos fazer, por que não fazer? Então bora lá. Passei um removedor aqui com um pincel aqui por essa parte. Vamos ver no que vai dar. Sempre, né? Pouquinho mais de tempo, mas enfim. Vamos remover tudo. Já que tá ali, vamos remover tudo essa tinta. Não sei se ele chega a remover o primer também. Não sei. Mas vamos lá, vamos tentar deixar esse carro bem limpo aqui de tinta. Tentar limpar a tinta original, que era branca. Vamos passar por tudo isso daqui. Passei o removedor agora, gurizada. Então, vamos esperar o troço agir. Só que é o seguinte, gurizada. O troço é nervoso mesmo, cara. Eu tava vendo ali que parece que tem lugares que tá abrindo na lata. Bagulho nervoso. Mas assim, mano. Tá acompanhando e tu tá querendo saber como é que tu faz no teu? Essa parte de pintura, mano. Deixa pro canal Pintura Automotiva na Prática, mano. O cara explica tudo, o cara é muito gente boa e, cara, já tô até meio louco igual ele, mano. Então, lá o cara vai passar o passo a passo de como passar o removedor, de como passar tinta PU, enfim, tudo que tu precisar de pintura automotiva e de repente até mais coisas, tu vê lá, mano. Porque assim, aí essa parte aqui de body kit, fibra, pá, mano, eu já tô quase o Akira Nakai brasileiro, né, mano? Então aqui tu confia. Bem menos, né, gurizada? Mas é isso aí, cara. Vamos que vamos com esse pobre kit. Pra deixar a braba de novo, bonitinha, né? Razoavelmente maquiadinha. Pra a gente ir pra parte da mecânica. Mas vamos deixar lá removendo aquela tinta. Depois eu tenho que pegar com uma pazinha ali e ir tentando remover o que dá. Pra gente depois passar o primerzão e depois a tinta. Tomara que dê bom, mano. Tomara que dê um resultado pelo menos razoável. Tá ótimo. Vamos voltar, gurizada. Vamos voltar, vamos ver como é que ficou aquele removedor. Eu fui também dar uma passada de água ali nas mãos, braços, porque deu uma respingada daquilo. Aquilo ali é forte demais, gurizada. Tem que tomar cuidado. Guriado, o negócio arregaça mesmo. E, nossa, olha o removedor que faz, cara. Começa a embolhar tudo, cara. Coisa de louco mesmo, mano. Chega umas partes aqui, ó, vim na lata. Aqui, ó. Eu vou deixar agindo aqui um pouco mais. Meu Deus. O que eu fui fazer com esse removedor, mano? Tá arrancando tudo, mano. Tá arrancando tudo. Cara, e agora eu vou ter que arrancar tudo. Tudo. Porque fica uma diferença muito grande da tinta pro primer, do outro primer. Cara, tem que parar de me meter nessas confusão, mano. Porque, olha, tá demais isso. O cara quer terminar e... Enfim, mano. Tamo aí, tamo na... Escureceu e... Vai mais amanhã ainda. Vamos ter que remover tudo agora, mano. Mas bora, né? Então, gurizada, depois de ter feito essa grande cagada de ter passado o removedor, eu tive que jogar um primerzinho por cima aqui, porque fica tendo umas lasquinhas, cara, ele não tira tudo, e isso aqui é uma loucura, cara. Se o removedor viesse e arrancasse tudo, e realmente arrancasse tudo, mas não, tem que ficar repassando, lascando, repassando, lascando. Cara, isso aqui é uma loucura, entendeu? Ele chega a arrancar até a massa, entendeu? Só que daí ele não arranca completo. Ele arranca um pouco, uma parte onde ele fica com mais produto, sei lá. Mas é uma loucura, mano. E aí fica umas casquinhas ainda, cara. Então eu tô pegando e tô tirando essas casquinhas aí. Tentar fazer um pouquinho o melhor que eu puder nesse momento. E daí depois eu vou lixar, né? Pra de novo aí pro primer e repintar. Então tô tendo que fazer isso em tudo, cara. Ó. Fica umas casquinhas assim, ó. Ele não remove como um todo, entende?
Então, como ele veio, bem dizer, não sei se é um primer que tem bem no fundo. Aqui tá na lata, que eu lixei. Mas ele fica um cinzinho assim. Enfim. E aí fica essas casquinhas, cara. E eu tô tendo que tirar. E por tudo, mano. Por tudo. É uma loucura, velho. Tô tentando terminar um pouco esse lado aqui. E aí depois eu vou pro outro lado lá. Finalmente, então, gurizada, vamos pra essa pintura, mano. Porque não aguento mais esse negócio de remover, cara. Aquelas casquinhas ali, velho. Tava demais, cara. Isso ali foi uma besteira que eu resolvi fazer. Era só pra ter lixado, mas enfim, agora vamos pro primer. Eu acho que eu vou mostrar o resultado final do body kit com o primer. Não sei se eu vou pintar e mostrar pra vocês, porque talvez esse vídeo vai ficar mais longo ainda. Enfim, não sei se eu vou fazer agora. De repente já encerra agora logo na seguida. Então vamos começar a pintar a braba. Tá vendo que ela tá toda malhada, parece um dálmata aí. Mas enfim, agora ela vai ficar toda cinzinha aí da cor do primer. Bora lá. Tá aí, gurizada, então finalmente finalizado o nosso pop kit, gurizada. Aí, ó. Cara, tá anoitecendo, então eu vou parar por aqui na questão do primer. A pistola não tá preenchendo bem, daí tá ficando meio que umas falhadas. Parece até abaloado, mas não é. Mas enfim, você já tem uma noção aí de como é que ficou. Questão aí do nosso design, né, mano? Do nosso pobre kit. Enfim, já tá escurecendo, como vocês podem ver, eu tô iluminando aqui. Mas vamos dar uma olhadinha aí em toda ela. Pra ter uma noção, enfim. Cara, eu gostei pra caramba disso aqui, cara. Eu realmente queria fazer esse designzinho assim que seguisse a linha no para-choque, certo? Então era bem isso que eu queria mesmo. Tô bem contente aí com o resultado. Depois a gente ainda vai pintar ela e depois plotar. Mas enfim, tá aí, gurizada. Muitos dias aí em função desse trampo. Eu vou mostrar lá do outro lado pra vocês terem uma ideia. Aqui também tem que colocar ainda as questões aqui de porta, os detalhes, né? Enfim, mas é isso aí. Aqui ainda vai vir umas capinhas, certo? Que tinha aqui pra cá. Vai vir umas capinhas aqui que o Andy tinha feito na época. Ficou bem legal, assim. Achei que combinou bastante. Ficou aqui também. Enfim, bem legal. Isso aqui realmente é amassado mesmo, mas eu não vou passar massa, vou deixar assim. Pensei carro de drift, isso aqui provavelmente vai bater algumas vezes, né? Arranhar e tudo mais. Então, até essa lanterna eu vou tirar. Não sei se eu vou fazer de fibra, enfim. Mas é isso aí, gurizada. Ó, aqui dá pra ver que tem uns manchadinhos ainda. Então, como tá muito escuro, eu não tô conseguindo enxergar direito. Então tá bem ruim pra trabalhar com a pintura. Mas é isso aí, gurizada. Finalmente, estamos aí. A hora que vir a pintura e depois a plotagem, tem um monte de imperfeiçõezinhas assim, perto aqui. Mas isso aí tudo vai sumir. Isso aqui, cara, eu curti muito essa parte assim que entra aqui embaixo. É algo que eu... Bom, eu já tinha feito isso há tempo, né? Eu consegui dar uma alongadinha aqui. Mas enfim, tá aí o resultado, gurizada. É bem o que eu queria. Antes tava um pouco mais pra cá. Aí ficava mais curto essa parte. Então eu trouxe mais pra frente. Bem do jeito que eu queria mesmo. Roda. Enfim, vamos ver do outro lado lá, gurizada. Bora. Esse lado do galpão é aberto, claro, lá também, só que fica mais escuro pro lado de lá. Aqui dá pra ver também melhor, então... Enfim, é isso aí, gurizada, ó, como é que ficou essa parte aqui. Claro que a roda vai entrar mais, né? A roda, ela distorce muito, então precisa ser bem aberto no drift aqui. Enfim. Bem massa. A turma consegue até deixar mais fechadinho, nem sei como é que eles fazem. Mas... E não raspa. Enfim, mano, mas, cara, bem isso aí, gurizada. Essa parte aí conseguimos terminar, finalizar. E, cara, eu gostei bastante do resultado. Eu vou mudar a cor aí. Enfim, mas... não a cor principal, né? Mas, enfim. Ah, cara, finalmente. Cara, gostei muito, sim, desse detalhezinho aqui, ó, vindo aqui. Continuando no para-choque, curti demais. Enfim, eu vou trabalhar um pouco na parte de baixo dela, né? Dar um talento aqui embaixo. Tem uns podrezinhos, vamos tentar... tirar o que tiver ali e fazer um fundo pra ela ficar bem bonita também quando for pro lavacar. Mas é isso, gurizada. Top. Próximo passo, então, vamos pra pintura. Só que eu não vou pintar exatamente agora, porque aqui ainda tem muita poeira, um monte de coisa, enfim. Eu vou primeiro comprar uma capa certinho e tal. Eu vou ter que lixar antes de pintar também, vai dar um pouco de bagunça, mas enfim, não vamos pintar agora. De repente eu vou fazer umas outras partes mecânicas agora, deixar um pouco assim, não sei também se... Acho que nem é muito bom também deixar muito só no primer, enfim. Ah, gurizada, mas é isso aí, terminamos. Então, cara, vamos pra pintura. Eu vou mudar de cor, esse amarelão aí, eu acho que eu... Tô pensando, eu mudo muito de ideia aí, mas enfim, tô pensando em mudar já. Eu queria manter por enquanto, não sei. Vamos ver pelo trampo, de repente eu só dou um talento e repinto, continua amarela. E de repente, mais pra frente, eu jogo uma nova cor. Mas enfim,
Vamos pintar e vamos plotar ela. Será que vamos plotar ela do quê? Enfim, já tô com umas ideias aí na cabeça. Mas não vamos fugir muito do que a gente já tinha. Porque eu não consegui, assim, curtir muito com ela daquele jeito, enfim. Então ainda tô querendo curtir com ela nessa mesma pegada que eu já vinha feito ela. Só realmente queria fazer um body kit um pouquinho mais top antes de ir pra essa parte mecânica. Até porque a parte mecânica tá segurando um pouco pela questão aí da grana, né? De faltar algumas coisas ainda. Então vamos fazendo essa parte aí enquanto dá, que é um pouquinho mais baratinho. A gente gasta bem pouco pra fazer isso aí. Então é isso aí, gurizada. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado do nosso pobre kit. Então é isso aí, gurizada. Vamos que vamos. Não esquece de se inscrever aqui no canal se quiser acompanhar aí esse trampo com a Braba. Cara, tá sendo, assim, muitas provações, mas é isso aí, gurizada. Tamo correndo atrás, tamo fazendo a coisa acontecer. Então vamos que vamos. Só tenho a agradecer, cara, a muitas coisas que vem acontecendo. Então não dá pra reclamar não, vamos que vamos, gurizada. E se Deus quiser, cara, até final do ano a gente termina esse projeto aí e começa a roncar ela. Então é isso aí, vamos que vamos, fé em Deus sempre. E é isso aí, gurizada, rolê infinito, falou! E eu já tava quase me esquecendo, na verdade, de passar quanto que eu gastei pra fazer esse pobre kit. Então, na sequência aí, eu vou fazer um videozinho ali, mais ou menos levantando tudo que eu gastei e passar pra vocês. Bora! Esse foi então o nosso custo astronômico para fazer o nosso pobre kit. Basicamente, galera, é espuma expansiva e massa poliéster. Aí tu faz um molde, né? E aí depois, para cobrir, a gente joga fibra de vidro. Então é isso aí. É o tecido de fibra de vidro, depois a resina, né? Para endurecer. E é esse o resultado, galera. Não tem muito mais o que inventar. Realmente sai muito barato mesmo. Mais é mão de obra, que dá bastante mão de obra, né? Mas pro nosso pobre kit é isso. É isso que a gente gastaria. Get over here!